Bem, pessoal, então vamos aqui mais um capítulo aqui da novela do alternador. O pessoal falou, "Gordon, coloca logo a bobina e coloca logo para funcionar." Olha, como eu falei para vocês, tem alguns dados de construções que vou passar tudo aqui incluído. Não é só montar e mostrar para vocês. Assim já tem muitos aí, como eu falei para vocês, já tem muitos aí na internet aí rodando. Mas nenhum foi passado os dados de construções. Por exemplo aqui, olha, temos que aprender a velocidade que ele vai trabalhar, a frequência e a quantidade de polos. Por exemplo, esse aqui é o núcleo que era dele aqui, olha, o induzido. Nesse induzido aqui, tem uma bobina enrolada aqui no centro e as pontas vêm para aqui. Um lado vem para aqui e o outro vem para aqui. Esse alternador que era do veículo, ele não tem excitação própria. Então é preciso uma corrente da bobina, da bateria, vinda da bateria, pega duas escovas aqui para excitar ele. Quantos polos este alternador tem? Olha aqui, se a gente olhar aqui, olha, tem 6 sapatas apolares de cada lado. E observe que elas são entrelaçadas uma na outra. Então aqui, olha, aqui vai ficar norte, sul, norte, sul. Então, quando ele é imantado aí, essa bobinha dele, vai ficar norte, sul, norte, sul. Então, como ele tem 6 de um lado e 6 do outro, então ele tem 12 polos. Deu para vocês observar aí? 12 polos. E cada fase aqui tem 12 bobinas. Como ele é trifásico, 36 bobinas, como mostrei para vocês. E vou mostrar para vocês também o esquemazinho como ficou. Olha, essas bobinas aqui, na hora de a gente enrolar ela, tanto faz enrolar a primeira fase, quanto a segunda, quanto a terceira. Tanto faz enrolar assim, quanto assim. Que elas estejam no ponto certo de enrolamento delas, esteja aqui na casa certa delas, no passe certo delas, deixando o espaço aí para as outras bobinas, seja no passe certo, na orientação certa e no grau de divisão certa. Não podemos colocar uma bobina aqui e colocando as outras e a próxima aqui não tiver uma defasagem exata. Aí as três fases não vai ter sincronia entre elas, não vai fechar. Então esse aqui, olha, esse aqui era fechado aqui, olha, aqui e aqui. No nosso caso lá, como estamos usando ímãs já, então todo o enrolamento vai ficar aqui. Então vamos agora, ali no computador, ver essa questão da quantidade de polos, a quantidade de RPM e a frequência. Esse mesmo caso pode ser usado também para os motores síncronos. A mesma velocidade que vai ter o motor, como gerador, também na mesma velocidade. Por exemplo aqui, se estivesse funcionando aqui a 1000 RPM, este alternador de carro aí, se fosse um motor na mesma frequência, teria a mesma velocidade e a mesma força. Então vamos lá para ver como é que fica essa questão aí. Então vamos ver aqui, supondo aí que você queira descobrir a quantidade de polos que você precisa quando você já tem ali uma RPM fixa ali para o seu gerador. Suponha que você tem aí uma turbina d'água ou qualquer outra coisa aí. Então você precisa saber a frequência que o seu gerador vai trabalhar vezes 120, que é da fórmula, dividido pelo RPM. Você quer descobrir aqui quantos polos você quer colocar no seu gerador. Tanto para motores quanto para geradores, quanto maior a quantidade de polos, menor será a velocidade dessa máquina. Um gerador que tem aí 24 polos precisa trabalhar com uma velocidade menor do que ele tivesse 12. Então vamos resolver essa fórmula aqui. O que a fórmula está pedindo aqui? Que P, a quantidade de polos, é igual a F de frequência vezes 120 da fórmula dividido pelo RPM. Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui com 60 Hz vezes 120, que é da fórmula, dividido por 300. 60 vezes
120. Agora dividido por 300. Então, o nosso alternador aí teria que ter 24 polos. Então, precisaríamos aí de 24 polos se a nossa velocidade ali fosse constante. Supondo aí que você tem uma roda d'água ou qualquer coisa aí, e a velocidade sua ali é constante de 300 RPM, 300 rotações por minuto. Então, esse seria a quantidade de polos que deveria ter. No nosso caso aqui, que só temos aqui 12 polos, então teríamos que alterar a velocidade aí. Mas aqui vamos resolver com a outra forma. Vamos ver como é que então, neste caso aqui, vamos resolver aqui qual é a frequência da FEM deste gerador, da força eletromotriz dele. Qual vai ser a frequência? Olha, a frequência será igual o número de polos vezes o RPM. Então, nós sabemos aqui o número de polos do nosso gerador, que é 12. Mas não sabemos quantos RPM vai ter. Para a gente ter uma base aí, quantos RPM vai ter. E 120 aqui, que é da forma. Então, vamos resolver isso aí. Então, aqui, quantos RPMs precisamos no nosso gerador aí? Nós sabemos que a frequência que queremos que ele trabalhe é uma frequência de 60 Hz. Média aí. Então, quantos RPMs vamos precisar? RPM é igual F vezes 120 da forma dividido por P. Nós sabemos a frequência e sabemos P. P aqui é o número de polos. Então, vamos ter aqui... Então, aqui está a fórmula resolvida. 60 aqui é da frequência, vezes 120 que é da forma, dividido por 12. Que vai ser aí 600 RPM. Que entre 600 e 1000 aí, que vai ter as rotações máximas. Então, vocês reparem aqui, quanto maior a quantidade de polos, menor será esta velocidade aí para que a máquina entre em sincronia. O mesmo acontece com o motor. Quanto maior a quantidade de polos, menor será a velocidade desse motor. Para vocês observarem, os alternadores possibilitam ter alternadores menores em relação aos dínamos e mais potentes, justamente por essa questão de o alternador conseguir trabalhar em uma velocidade menor, por ter mais polos. A exemplo aí, se fosse um dínamo do tamanho daquele alternador que eu mostrei para vocês, só teria 2 polos ali. Então, por isso, precisaria de uma velocidade muito alta para trabalhar. No caso, precisaria de uma velocidade muito alta para conseguir chegar à sincronia dele para funcionar. Se eu diminuir essa velocidade aqui, a frequência vai diminuir. E, como vocês sabem, se a frequência diminuir, aqueles pulsos lá vai ficar cada vez mais longo, distante um do outro ali. Chegando a ponto aí de ter uma velocidade tão lenta que seria como se a gente estivesse colocando o ímã com a mão e tirando. Não vai ter um grande rendimento aí. E se a frequência for tão alta, a indutância da bobina também vai impedir que passe por ali uma corrente necessária, a corrente que a gente precisa. Então tem que ter um equilíbrio aí nessa máquina. Então, como já sabemos a velocidade de nossa máquina, a frequência vai ser P vezes N dividido por 120. P é o número de polos, N é a velocidade lá aqui, 600, dividido por 120. Então, a nossa máquina vai ter 60 Hz. Então, vamos aqui agora ao número de ranhuras por polo por fase. Então, o número de ranhuras é igual ao número de ranhuras total desse motor, desse alternador, sobre P vezes A.
Aqui vai ser a quantidade de fases que este motor tem. Se esse motor tiver uma fase, vai ser dividido por uma. Se tiver por difásico aí, por duas, que é muito raro isso aí. Se for 3 fases, que é o caso do nosso alternador aqui, vai ser dividido por 3. Então vamos ver como é que seria essa fórmula aqui no caso do nosso alternador. Então vamos lá. Sabemos que o número total de ranhuras do nosso alternador é 36. Sabemos que ele vai ter 12 polos e que é trifásico. Então 36 dividido por 12 vezes 3 é igual a 1. 12 vezes 3, 36. Sabemos ainda que uma bobina ali não pode ocupar só uma ranhura. Não é isso? Que ela tem ali os seus dois lados. Então, para isso, temos que dividir essa ranhura com outra. Nesse caso aqui, o nosso gerador, o nosso alternador, ele tem 36 vezes 2, que é igual a 72. Dividido por 36, que vai ser duas ranhuras aí. Que vai ser duas ranhuras por polo por fase. Como vamos fazer um enrolamento em série, temos que deixar o espaço para as outras ranhuras. Então, como é que ficou esse enrolamento aí? Deixa eu mostrar para vocês como é que ele ficou aqui. Então, olha o nosso diagrama aqui, como é que ficou. Um exemplo aí. Aqui embaixo os números estão repetindo aqui, mas é o mesmo bobinamento aqui. É para eles interlaçar no lugar certo aqui, senão ia ficar muito amontoado aqui se eu colocasse todas no mesmo lugar, todos os 3 passes. Então, no primeiro passo aqui, olha, vocês veem aqui, começou aqui o início no número 6, finalizou lá o 3. Então, aqui, olha, sentido aqui, horário, olha, as setinhas aí, terminou aqui, eu já peguei nessa mesma ranhura aqui, ó, mesma ranhura aí, e agora fazendo aqui anti-horário. Deu a quantidade de voltas certas e passa para o próximo. Vocês reparam que está ficando duas casas vazias no meio aí. Depois, um enrolamento desse aqui vai entrelaçar aqui também. Não importa se vocês comecem a colocar ele daqui para lá ou daqui, como eu estava falando lá no início do vídeo. Se vocês colocam primeiro esses dois aqui, essa fase aqui, que tem o par 3 e 6, o par de números que eu digo, 3 e 6, ou se você coloca essa 4 aqui. E estando dentro dessas ranhuras aqui e deixando o espaçamento correto aí, como eu falei para vocês, vai ocupar duas ranhuras de um lado e de outro a bobina, né, que ela é quadradinha aí, esse caso vai fazer quadradinha, mas mesmo assim, não podemos ocupar só esse ponto aqui se o enrolamento é desse modo aqui. Temos que deixar um espaço aqui para as outras duas fases se encaixar aqui, fazendo esse diferencial aí. Agora reparem vocês que quando a bobina está encontrando aqui nessa mesma casa, a direção aqui, olha, é a mesma, olha. A direção dessa aqui é a mesma. Então esse polo aqui, olha, vai ter direção única aqui. Reparem aqui que não tem contrafase aqui. Quando passar aqui, vai estar tudo em fase aqui. E cada fase no seu ponto. Quando passar aqui, vai ser a mesma coisa. Então, todas as bobinas têm que estar em fase e com a sua defasagem correta para ter um rendimento. Eu vi algumas pessoas comentando que fizeram os geradores e se anulou o campo, não chegou a funcionar. O que acontece? Às vezes, uma dessa bobina aqui que foi colocada causou uma defasagem. Se esse alternador foi trifásico, ele tem que estar todas as fases em sincronia. Porque aqui não tem bobina morta em um sistema trifásico. Todas têm que estar em sincronia. E se for monofásico também, a ligação das bobinas tem que estar tudo na sincronia para uma não anular a outra. O sistema funciona como se fosse um transformador. Se a gente inverter
inverter essas bobinas, não vai ter sincronia uma com a outra. Uma está jogando a corrente para esse lado e a outra está jogando para esse lado, elas vão se chocar, não vão dar continuidade e sair aqui. Os geradores trifásicos, eles têm, como vocês podem ver aqui, 6 fios aí na saída. Podemos amarrar 3 fios desse aqui e fazer aí em estrela, ou fechar as pontas de 2 em 2, fazendo em delta. Quando está em estrela, alguns alternadores grandes aí, fecha aquele final ali e marra na carcaça, ou deixa ele de saída para fazer ali uma diferença de potencial. Geralmente é fechado e anulado, em alguns casos colocado na carcaça. Na maioria dos casos é isolado lá dentro. Isso para ter maior tensão aqui na saída. Se quer ter menor tensão na saída, às vezes tem uma velocidade muito alta, aí vai fechar ele em delta. Bem, pessoal, então esse material que a gente estudou aqui, eu vou deixar aí na biblioteca para vocês baixarem e ir estudando. Como eu falei para vocês, não é só a gente montar de qualquer jeito aí. Precisamos conhecer alguns dados técnicos para quando a gente for fazer um outro, saber como modificar. E se teve algum problema na reparação de uma máquina ou alguma coisa, você ter um conhecimento. A mesma coisa que eu falei para vocês, isso aqui se fosse aí um motor trifásico. O bobinamento dele seria idêntico a isso aí. E os fios ali, a numeração dos fios, a mesma coisa. Então eu fiz no caderno lá e fiz aqui mais esquematizadinho para vocês entenderem. E eu acho que aqui ficou bem claro, aqui dá para ver as setinhas aí com o sentido aí. Na hora de colocar, como eu falei, não importa se você começa daqui ou se daqui, que esteja certo. E esse tipo de alternador, quando a gente for bobinar, eu vou fazer a forminha aqui certinho e mostrar para vocês também como isolar tudo certinho. Não vai ser uma coisa rápida assim, nessa correria. Eu espero que vocês entendam. E quem quiser já ir fazendo o seu aí, pode fazer. O esquema é esse aqui certinho, não vai ter erro aí. Vocês podem fazer tranquilo aí. Então, quem gostou, compartilhe o vídeo para que outros vejam. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.